Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais um devocional no livro de Tiago e hoje nós iremos ler o capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 26. Antes de começar a ler esses versículos, eu queria lembrar para vocês que em nenhum momento Tiago entra em contradição com Paulo. Nenhum momento. A diferença que vocês vão perceber aqui é da ênfase. Paulo ele nos diz que a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus e por meio da fé e não por obras. Nós não somos justificados por obras, mas por meio da fé. E Tiago aqui nesse texto ele vai enfatizar as obras que frutificam da fé verdadeira. Então ele não está aqui falando da justificação diante de Deus. Não é que o homem é salvo por obras, não é isso que ele quer dizer. Ele está aqui enfatizando que a fé verdadeira, ela produz obras que irão testificar a fé. Então, eu vou ler com vocês agora esse texto e quero que vocês acompanhem juntos. É um texto difícil, mas ao mesmo tempo é um texto claro, se a gente olhar com a perspectiva de Tiago, do que o livro de Tiago quer nos dizer. Lembrando que o livro de Tiago, ele quer conciliar a fé que está em nossa mente, com as nossas obras. A teoria com a prática. Então ele chama os cristãos a analisarem se as suas obras elas realmente evidenciam a sua fé, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Raabe, que nós iremos ver aqui nesse texto de hoje. Então eu vou ler com vocês bem rápido. E diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então o que ele está falando? Que as obras de Abraão, ela foi vista por todos, foi testemunhada. Porque a fé de Abraão não foi uma fé somente que ficou na teoria, ele colocou a sua fé em prática. Então foi autenticada. Você pode ver que tem uma fé com as suas obras. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, não eram separadas. A fé e as obras caminhavam juntos. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, através do testemunho de Abraão, foi creditado a crença dele em Deus. Então, nas nossas vidas deve ser assim. Esse exemplo é o exemplo do pai da fé, E um exemplo honroso, de um homem honroso, Abraão. Antigamente, ele era um idólatra, até que Deus o chamou e o transformou, E deu a fé verdadeira a ele, a ponto de ele ser chamado amigo de Deus. Então, na nossa vida também deve ser assim. A fé e as obras caminham juntas, porque a fé sem obras é morta, porque a fé irá frutificar com as obras, como eu falei no nosso devocional passado. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que ele quer dizer aqui nesse caso? É que Raabe, ela não era o mesmo exemplo que Abraão. Abraão foi um exemplo honroso, o pai da nação israelita. Raabe, ela morava em Jericó e ela confiou no Senhor como seu, creu no Deus dos israelitas, confiou no Senhor. Sendo assim, ela só confiou e deixou, não fez nada, não agiu, não teve uma atitude diferente, não frutificou? Não, pelo contrário, ela creu no Deus dos israelitas e colocou em prática como protegendo os espias, colocando a sua vida em risco por amor ao povo de Deus e ao Senhor, comprovando assim que a sua fé é verdadeira. Então, no dia de hoje,
Eu quero que os irmãos lembrem disso, coloquem a sua fé em prática, busque conhecer a Deus e colocar em prática o seu conhecimento sobre Ele, através das nossas ações transformadas por meio da graça de Deus e do Espírito Santo. Então essa foi a nossa reflexão de hoje, que Deus abençoe os irmãos e na semana que vem nós continuaremos com os nossos devocionais. Se não hoje, que dia? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Nós não perdemos tempo. Cada minuto a mais de uma criança na pobreza é um desperdício de vida. Nós não falamos sobre o futuro. Nós forjamos o futuro no coração presente em cada família que servimos. Cada criança é única. Cada família é um mundo. Nós desbravamos e descobrimos novos caminhos. As antigas veredas do nosso sertão nos conduzem por toda parte. E se o sertão está em toda parte, nós estamos em todos os lugares em que ainda há crianças que choram. Nós mobilizamos pessoas. Nós acreditamos que em cada comunidade as pessoas certas já estão lá, sonhando e fazendo. Nós construímos relacionamentos transformadores com as pessoas certas. Tudo o que precisamos já está dentro delas. Nós acreditamos e seguimos em frente. Nós não resolvemos problemas. Nós geramos valor. Nós não cuidamos de crianças. Nós estamos transformando o mundo. Nós somos o CAD.